É com muita alegria que eu venho hoje trazer esse tour para vocês do meu novo repaginado orquidário. É o ideal? Não. A melhor opção foi pendurar e eu fiz apenas uma prateleira pedra, uma pedra ardosa que nós mandamos cortar para deixar aqui, para me ajudar, me auxiliar a colocar algumas plantas que eu quero deixar mais na parte de baixo do orquidário. Um dos meus maiores problemas aqui era a questão da luminosidade e da ventilação. Eu não conseguia ter sucesso. E eu cheguei num ponto que eu conversei com o Cláudio e falei para ele, ou a gente muda, ou então eu vou desistir do cultivo, porque eu estou gastando dinheiro e tempo à toa, porque as minhas plantas não prosperam da maneira que poderiam prosperar. E foi onde ele encarou o desafio de refazer o orquidário. E ele mudou toda a estrutura. Vocês podem ver esse ferro arredondado aqui, era a altura desse orquidário. Olha o quanto ele aumentou. E ficou maravilhoso, porque as plantas agora conseguem absorver bastante dessa claridade que entra filtrada por um sombrite de 50%. Eu optei pelo sombrite cinza dessa vez, que eu acho que fica mais leve, fica mais bonito. Eu ainda tenho espaço para colocar algumas plantas penduradas. Estou esperando o Cláudio ter um tempinho para fazer os ferros, o suporte. O piso e as paredes todas foram pintadas com a mesma tinta para piso. É um local que recebe muita água. Nós preferimos deixar tudo assim mais rústico, não fazer acabamento como piso cerâmico. A minha bancada também mudou um pouquinho. Agora ela era toda ripada. Aí o Cláudio colocou uma placa cimentícia aqui em cima daquele ripado, parafusou e pintou com a mesma tinta para me dar apoio aqui quando eu vou fazer os replantes. Foi um trabalho muito grande aqui, muito grande mesmo, tanto do Cláudio quanto o meu. Eu replantei todos os vasos, com exceção de uma catleia, tudo recebeu um replante. Eu padronizei os vasos, o substrato, para que eu tenha um tempo de rega igual para todas, ou pelo menos quase todas as plantas. Isso facilita muito no dia a dia. Antes da reforma eu tinha passado várias plantas para brita como substrato, mas para mim aqui não funcionou, não deu certo, então eu voltei para casca de pinos, que é o que para mim funciona melhor aqui. Aí o que eu fiz? 80% casca de pinos, aí eu coloquei uma pitadinha de chips de coco, de casca de arroz carbonizado e de casca de macadâmia. Para fazer a drenagem eu usei a argila expandida e ficou só esse vaso aqui com a brita, porque ela amou esse substrato. Ela tá soltando raízes lindas, novos brotos, só que o vaso é extremamente pesado, por isso ele ficou aqui embaixo. Cymbidium, eu reuni as Cymbidiums em 2 vasos. Tudo que eu tinha de Cymbidium eu coloquei nesses 2 vasos e comprei agora nessa reforma do orquidário essas 2 banquetas de camping e coloquei em cima, porque as folhas ficam arrastando no chão e acaba quebrando, danificando, e eu achei que assim ficou melhor, mais organizado, mais fácil também para limpar. Aqui embaixo eu deixei as cristatas, que são plantas que gostam de um pouco mais de sombreamento, de umidade. Aí eu deixei elas aqui na parte de baixo. Uma das coisas que nós colocamos aqui foi os aspersores, que ajudam muito na questão da umidade do orquidário. Nós temos aqui uma torneira onde a gente coloca a mangueira para poder molhar as plantas, e foi aqui que o Cláudio colocou o encanamento para seguir lá para dentro do orquidário para colocar o aspersor.
Aí o cano segue até ali, ele sobe e passa pelo meio da estrutura, bem aqui no meio da estrutura do orquidário. E aí o Cláudio foi colocando aspersores aqui do começo até o fim, e o acionamento ele é manual. Desse lado do orquidário ficaram todas as vandas, porque elas já ficavam aqui e eu resolvi deixá-las nesse mesmo lugar onde elas estavam. Só mudamos um pouco a disposição delas e foi ótimo, porque as vandas gigantes ficaram com mais espaço para crescer, para se desenvolverem. Foram essas as mudanças que aconteceram por aqui. Não está ainda 100%, mas vai ficar, se Deus quiser. E quem mexe com planta sabe, né? Tem sempre alguma coisa que a gente quer mudar, alguma coisa que a gente quer fazer. Mas eu tô muito feliz, muito grata a Deus, ao meu marido que encarou esse trabalhão que deu isso aqui. Foi um trabalhão danado. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês aqui a parte de fora e mostrar como ficou. Colocamos essa cadeira aqui para poder sentar, tomar um cafezinho, apreciar as plantas. Para cá também tem orquídeas. Tem algumas orquídeas que estão penduradas aqui nessa esteira, as oncidiums. Tem uma Miltonia aqui também, que temos bastante plantas em vasos. Ainda queremos organizar melhor esse espaço. Eu quero também ter algumas plantas com flores penduradas na parede. Eu ainda não consegui fazer isso, mas vou fazendo aos pouquinhos. Nessa amoreira eu tenho algumas phalaenopsis que estão aqui. Ali também tenho algumas phalaenopsis em toquinho. Essa samambaia eu trouxe pra cá, achei que ela fosse sentir, no fim ela está amando esse espaço. Tem algumas plantas também aqui no limão siciliano, tenho vandas também penduradas ali atrás. Aqui na parreira de uva também tenho algumas orquídeas fixadas, também nos agraciam com belíssimas flores. Aqui vocês viram também, né, que tem bastante dendróbiums aqui, inclusive eu quero fazer mudas e colocar em vasos, mas ainda não deu tempo de fazer tudo que eu quero fazer. Vou mostrar para vocês aparelhos que nós compramos e alguns aparelhos que nós já tínhamos aqui em casa. Esse banco é um banco inclinado, nós compramos agora. A bola Bosu nós já tínhamos. Compramos também a esteira, essa esteira inclina, e nós estamos assim muito satisfeitos com essa esteira, nos surpreendeu muito positivamente. Temos a bola de pilates, os tapetinhos também de EVA eu já tinha. Compramos a estação de musculação para fazer exercícios de braço e de perna, está faltando uma parte dele que está aqui no canto, que é para fazer alguns exercícios. Para ficar mais fácil, a gente tira e quando precisa daquela parte, a gente coloca. Aqui do lado nós temos a polia, que nós compramos agora também. É uma compra que nós ficamos também muito satisfeitos com ela. Temos aqui vários acessórios que se encaixam nos aparelhos. Tenho caneleiras que eu já tinha. Compramos também um conjunto de pesos com a barra e que se transforma também em halter. O organizador de pesos compramos separadamente. E esses halteres de 3 quilos eu já tinha. Eu tenho alguns que estão com a minha mãe. E no mais, são coisas que nos ajudam aqui no nosso treino. Como, por exemplo, os espelhos, que nós compramos 2 espelhos grandes, que para nós aqui é o suficiente. E o ventilador, que sem ventilador não dá, né? Ainda queremos investir em mais alguns pesos, em alguns acessórios, mas a parte mais pesada já está aqui e dá para fazer assim um excelente treino. É claro que você pode fazer um treino em casa sem ter todos esses aparelhos. Com bandas elásticas, por exemplo, você consegue ótimos resultados, mas nós nos presenteamos com essa academia. Foi um mimo para nós agora nessa fase da nossa vida, onde a gente já correu tanto, já trabalhou tanto. Essa academia em casa foi um mimo e um presente que o Senhor nos concedeu. Para nós é um presentão de Deus para as nossas vidas, por Ele ter nos proporcionado condições físicas, saúde, para poder trabalhar e correr atrás e realizar os nossos sonhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tourzinho aqui pelo meu orquidário, pela academia. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Muito, muito obrigada mesmo por todo o carinho que eu recebo de vocês. Todas as vezes que eu posto alguma coisa, vocês
me inundam de carinho nos comentários. Eu sou extremamente grata pela amizade de vocês. Um beijo enorme, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Os produtos que eu estou usando nas minhas orquídeas é o BG Flores. Eu gosto muito do BG, ele é um adubo quelato, que significa que ele é absorvido pela planta imediatamente. Assim que você aplica, a planta já absorve os nutrientes. E eu tenho ótimos resultados com BG de todos os adubos para orquídeas que eu já usei. O BG sempre é o que tem a melhor performance, que me dá os melhores resultados. Para reforçar a adubação do BG, eu tenho usado o Calbite C. Também é quelato, o que sempre é muito bom. E uma coisa que eu gosto muito no Calbite C é que ele não deixa as folhas manchadas de branco, como é o problema do cálcio da Forte, que deixa assim as folhas todas esbranquiçadas e é bem difícil de tirar. Esse aqui não deixa, o que para mim é uma ótima vantagem nele. Estou usando também o Forte Enxofre. O Forte Enxofre, ele deixa as folhas um pouquinho manchadas, mas nada como cálcio. Ele é bem mais fácil de tirar, conforme você vai molhando, as manchinhas vão saindo. Como preventivo das cochonilhas e tratamento quando as plantas estão com cochonilha, eu uso o óleo NIM, o NIM puro, sem nenhuma mistura. Eu aplico a cada 8 dias. Como ele é um produto natural, você tem que limpeza na planta, uma limpeza manual, tirar tudo que você conseguir tirar e depois você aplica o NIM e faz a manutenção a cada 8 dias até você perceber que as plantas estão livres das cochonilhas. Para um controle mais natural, eu tenho usado o adesivo azul, tanto dentro do orquidário quanto fora, no controle da trips, que é um inseto muito pequenininho. Quando você percebe, a planta já está tomada de trips. Então, para ter esse controle mais natural, sem precisar ficar aplicando toda hora produtos químicos fortes, o adesivo azul ajuda bastante.